Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui nessa casa, né? Representando essa casa de oração e trabalho, o educandário Joana d'Arc. Após termos sido convidados pela direção da casa, particularmente Dona Sônia Pedrosa, que nos convidou para apresentar um trabalho com a temática dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Dando continuidade aos trabalhos da casa que não param, porque a gente pode fazer de forma virtual, digital e se utilizar das redes sociais para a transmissão. Então nós estamos aqui para apresentar um trabalho muito apropriado, muito bem escolhido, que é no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, tá? Particularmente para hoje nós vamos ver o ponto 4, causas atuais das aflições, certo? Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma sequência lógica, desenvolvida pelos espíritos, tá? Que passaram, né, esse trabalho para o codificador, Allan Kardec, que foi dispondo as lições de uma forma didática, como são as obras da codificação. Então a gente pode ver que esse capítulo 5, ele vem logo após o capítulo que fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, tá? E aqui no capítulo 5 se dá início ao estudo das bem-aventuranças. As bem-aventuranças do Sermão da Montanha que nosso Mestre Jesus nos legou. Na verdade, a ponto de ser tão relevante o Sermão da Montanha, a ponto de Mahatma Gandhi ter declarado certa feita que se queimasse ou se perdesse todos os livros de origem sacra, livros santos, né? Se perdesse tudo, se queimasse tudo, mas se salvasse apenas um exemplar do Sermão da Montanha, a humanidade não teria perdido muita coisa. Então é de uma relevância muito grande, e quando dita por um sábio dessa magnitude, né, um grande pensador da humanidade, a gente para refletir sobre a profundidade dessas lições do Mestre Jesus. O Sermão da Montanha é constituído de muitas bem-aventuranças, começando pela bem-aventurança da humildade, onde Jesus diz que serão bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, né? Então a gente já viu em outras ocasiões que essa bem-aventurança, ela se refere à virtude da humildade, tão necessária à evolução do ser humano enquanto espírito, seja encarnado ou desencarnado, mas principalmente na experiência carnal, não é verdade? E aqui no capítulo 5 então fala da bem-aventurança das aflições, porque o Mestre nos diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Então essa bem-aventurança já requer de cara, logo de início, uma pequena reflexão, porque o Mestre Jesus fala uma coisa, uma frase, digamos assim, uma oração de 2 períodos, em que ele diz que será bem-aventurado o aflito. Mas como assim, né? A gente já estranha logo de início. Como assim bem-aventurado o aflito? Então eu devo me sentir feliz por ser aflito, por ter aflição? Será que é isso mesmo? Porque a gente não atenta às vezes para certos detalhes.
né? Os ensinamentos de Jesus. E o ensinamento do Mestre, ele continua tão atual e cada vez mais justamente porque ele encerra ensinamentos que só vão se revelando à medida que a gente vai se aprofundando no estudo, né? E o ensinamento do Mestre traz a grande característica para todos nós de apenas se revelar quando o estudo vem a ser completado pela prática. É quando a gente estuda e entende de acordo com a nossa capacidade e passa então a aplicar na nossa vida aquele ensinamento. Porque é muito fácil falarmos. Eu vir aqui, fazer um vídeo de meia hora, 1 hora, 2 horas, falar de todas as bem-aventuranças, todos os seus aspectos, e sair ali do púlpito ou do vídeo da frente da câmera e logo em seguida passar a não praticar aquilo que eu estava pregando. Porque a criatura humana, ela tem esse defeito. É fácil falar, né? Mas, voltando à nossa análise, então, será que é uma coisa boa? Então, a gente tem que ser bem-aventurado, que significa feliz, né? Todos sabemos. Nós temos que nos sentir felizes. Nós temos que ser felizes, então, quando vem a aflição, será? Ou quando vem a dor, ou sofrimento, que vai visitar todos nós? Tem uma vírgula. Ela diz: bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Então, tem uma consequência, né? E esse capítulo ainda, ele fala de muitas lições importantíssimas para essa compreensão. Porque aqui nessa bem-aventurança, nós vamos entender que está implícita a virtude da resignação. Assim como também está implícita a virtude da resiliência, né? Daqui a pouco a gente vai ver isso e vai entender melhor. Mas esse capítulo começa falando de justiça das aflições. Logo em seguida, causas atuais das aflições, que é o ponto de hoje. E na sequência fala de causas anteriores das aflições. Aí tem outros pontos como esquecimento do passado, motivos de resignação, suicídio e loucura e outros não menos relevantes. Mas como o nosso ponto é causas atuais, vamos analisá-lo de uma forma mais detida, né? A gente vai ler aqui um trecho da lição dos Espíritos que nos trouxeram essas informações com base na bem-aventurança das aflições. Então vamos lá. O que diz a lição então? Vamos começar então com as bem-aventuranças, que está logo ali no início do capítulo. É um trecho de Mateus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí vem outras bem-aventuranças. Mas logo no ponto 2 diz: bem-aventurados vós os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque rireis. Então já é uma outra, lá em Lucas, diferente de Mateus, né? Em Mateus fala que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Já em Lucas ele fala: bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis, né? E em Lucas ainda diz: ai de vós ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. E ai de vós os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Então já é o reverso da moeda, né? Então vós que agora rides, gemereis
e chorareis, né? Então é bom a gente atentar para essas consequências, né? Que significa que a uma ação vai corresponder uma reação, que a gente vai ver daqui a pouquinho na segunda parte. Muito bem, então voltando aqui ao nosso estudo de hoje, essa segunda parte, a gente terminou falando na primeira parte que as bem-aventuranças tinham uma afirmação e uma consequência, ou uma ação e uma reação. E a doutrina espírita, ela é pródiga ao longo de todas as obras da codificação do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, obras póstumas, todos os demais. E a literatura espírita, né, por intermédio de Ivone do Amaral Pereira, Zilda Gama, Chico Xavier, Divaldo, né, com os espíritos Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Vitor Hugo e tantos outros, eles nos falam o tempo todo de uma lei que é natural, assim como as leis da física. E como dizia o nosso codificador, parafraseando então o nosso codificador, Allan Kardec, que dizia que um dia chegará em que a obsessão será objeto de estudo nas academias, nas faculdades. Assim como as leis que hoje a doutrina espírita nos traz serão objeto futuramente de estudos. Nós já temos faculdades com base nos ensinamentos, nas orientações e na ótica espírita, né? A gente já sabe disso. Inclusive de faculdades de ensino à distância, viu? Para quem não sabe. Mas essas leis, como a lei de ação e reação, né? Que a gente sabe que é uma lei newtoniana, uma das leis de Isaac Newton. Quando caiu lá a maçã na cabeça de Isaac Newton, ele estava dormindo, já descobriu dali a lei da gravidade, né? Mas a lei de ação e reação, então, é nada mais, nada menos do que a lei de causa e efeito que a doutrina espírita nos traz. Mas aonde eu quero chegar? Como as bem-aventuranças têm uma ação e uma reação, uma causa e um efeito, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, que é o efeito. A gente tem que entender, quando estuda as aflições, que a aflição pressupõe uma dificuldade, né? A gente pensa em aflição, a gente pensa em sofrimento, em dificuldade, a gente pensa na dor. A aflição nos remete para doença, né? Quando a doença bate na porta das nossas casas, infelizmente. Mas quando a gente pensa em aflição, a gente tem que pensar naturalmente em algo que está nos afligindo, que vai nos afligir, que vai nos causar um mal-estar, né? Até nos rebuscando aqui do conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que diz que saúde é o bem-estar biopsicossocial da criatura humana. Então, saúde é igual a bem-estar. E a aflição é igual a mal-estar. Os espíritos, eles nos trazem aqui nessa lição, a gente vai ler um trechinho, né? Nessa nossa segunda parte, para a gente entender melhor a lição de hoje, né? Não vai poder ler tudo, porque são lições longas e demandariam muito tempo de estudo, 1 ano, 2 anos. Mas vamos abordar o seguinte aspecto, né? Quando eles falam logo no início ali, que as vicissitudes da vida são de 2 espécies. Então as vicissitudes, os problemas, as aflições da vida, as dificuldades da vida são de 2 espécies.
Ou, se quisermos, tem duas origens bem diversas. Ou então, tem duas causas. Tá? As aflições têm duas causas que importa distinguir, bem diversas. Umas têm sua causa na vida presente, na vida atual. Outras fora desta vida. Então, fora desta vida. O espírita, ele já tem a plena noção de que somos criaturas espirituais vivenciando experiências terrenas, materiais, nas vicissitudes da carne. Assim como Jesus também esteve aqui na carne vivenciando as mesmas vicissitudes que nós vivenciamos. Sentiu frio, sentiu fome, sentiu sede, sono, cansaço. Mas se os espíritos nos dizem que tem duas causas, então, causas nesta vida, então, se eu estou sofrendo hoje uma aflição, eu tenho que parar logo para pensar. Qual a causa dessa aflição? Né? Vejam só, o importante é a gente analisar e refletir sobre as coisas. Qual a causa? É na atual existência ou é fora dessa existência? Porque o espírita sabe a sua condição de espírito encarnado, reencarnado, sabe que teve sucessivas existências anteriores e que hoje nós somos herdeiros de nós mesmos. O resultado do que somos hoje é tudo que aconteceu nas existências pregressas, nas existências anteriores. Tudo que nós vivemos antes nos deu como resultado o que somos hoje. Então, aqueles que gostam que são curiosos, que gostam de contratar pessoas para hipnotizá-lo, fazer regressão a vidas passadas. Eu mesmo conheço pessoas que dizem ter feito essas regressões e o curioso de tudo é que as pessoas nunca são pessoas desconhecidas, sempre foi alguém famoso, alguém relevante na história da humanidade, né? Ninguém foi um escravo, ninguém foi uma lavadeira, ninguém foi um peão que trabalhava na área rural, né? Interessante, a pessoa sempre foi rico, foi da corte de não sei quem, ou Napoleão Bonaparte, ou Rainha Vitória. Mas, então, são duas as causas, nós temos que entender isso. Causas atuais e causas fora dessa existência. Tá? Vamos lá, o que eles continuam nos dizendo aqui? Remontando a fonte dos males terrenos, reconhece-se que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que os sofrem. Quantos homens caem por sua própria culpa? Minha gente, agora nós chegamos onde a gente queria. Causas atuais, que é o ponto de hoje, significa dizer que a maioria dos problemas que a criatura humana sofre, a maioria de suas aflições, de suas vicissitudes, são causadas nesta vida, nesta existência, pela ação, pelas atitudes, pelos pensamentos de cada um de nós. Irmão e irmã, hoje aqui conosco para esse estudo. Vamos ver nosso tempo. Eu fico olhando assim que é para controlar o tempo, porque senão aqui eu me perco, gente. Eu falo mais do que o homem da cobra, né? Mas, então, nós precisamos ter essa compreensão. É muito importante que a gente compreenda a origem dos males que nos afligem. E é nesse ponto que a gente queria chegar, para que a gente fale na terceira parte desse estudo
de hoje, tá bom? Então daqui a pouco, na terceira parte, a gente vai abordar então esses aspectos. Então, voltando aqui para essa terceira parte, terceira e última parte, a criatura humana, ao longo de sua existência, e digamos que até por um atavismo da criatura humana, nós temos, digamos assim, a necessidade de sempre atribuir as dores, os sofrimentos, as dificuldades pelas quais passamos a algo ou a alguém. Sempre procuramos atribuir a algo ou alguém. Porque a criatura humana já vem herdando isso, até por conta das religiões dominantes, essa condição de transferir de si a falha, o erro, o pecado, transferir para algo ou para alguém, seja para uma pessoa que está sendo invejosa, que nós está colocando o olho gordo na nossa vida, que está nos causando distúrbios, ou a gente atribui ao diabo, a criatura, sim, essa criatura emblemática que foi criada para carregar os pesos dos nossos erros. Porque quando a criatura ia até o sacerdote rapidamente fazia ele transferir, ele rezava 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, e transferia todos os erros para a figura do diabo. Essa figura emblemática que está sempre ali ao redor do homem, procurando levar o homem para o caminho do mal. Mas como é conveniente, né, minha gente? Como é conveniente eu nunca ter culpa. Como é bom não termos culpa das coisas erradas que nós fazemos, né? Quando a gente faz coisas boas, aí sim, fui eu que fiz, né? Vê como é interessante. Mas quando uma coisa feia, uma coisa errada, quando eu causei dor a alguém, quando eu cometi um erro contra uma pessoa, não fui eu que fiz, foi o diabo. É muito interessante e muito conveniente. Mas o interessante disso tudo é que tem milhões e milhões de pessoas ainda hoje na humanidade que acreditam piamente nisso. Mas não pensem, irmãos, que nós, os espíritas, também estamos acima de qualquer suspeita, que nós estamos acima desse tipo de coisa, porque entre os espíritas também se faz muito isso. Sempre se atribui aquilo que de ruim acontece na minha vida, ou eu desenvolvo um vício, ou um vício de drogas lícitas ou ilícitas, ou um vício comportamental, eu sempre atribuirei a um obsessor. Novamente estamos diante da conveniência do ser humano, porque não fui eu, nunca serei eu, mas sim os obsessores. Então nós espíritas cometemos esse erro, e é fácil a gente cometer isso, porque nós fomos educados, treinados ao longo de todas as nossas existências a transferir os problemas. Quando os espíritos falam para Allan Kardec, que perguntou a eles como o homem faria para reconhecer em si mesmo suas falhas, suas qualidades, seus defeitos, os espíritos rapidamente responderam dizendo a máxima do conhece-te a ti mesmo de Sócrates, um grande filósofo da humanidade. Porque a criatura humana dificilmente na sua existência, quando algo acontece consigo, atribui a si mesmo aquele erro, aquele pecado, aquela falta. Mas chegou a hora de nós, trabalhadores da última hora, encararmos essa realidade. Chegou a hora do homem parar de esperar o paternalismo divino
que está ali para resolver todos os seus problemas, que é outra coisa que a criatura humana é viciada em fazer e é treinada ao longo dos tempos para fazer, que é deixar e pedir a Deus e a espiritualidade que resolva então os seus problemas, que resolva as suas dificuldades, que melhore a sua vida de alguma forma. Quando encarnamos nessa existência com todos os instrumentos necessários à vivência dessa existência diante de todos os seus acontecimentos. E além do mais, temos o WhatsApp divino, que é a oração ao nosso alcance, ao alcance de cada um de nós, a oração para orarmos e nos comunicarmos com Deus, pedindo sim que fortaleça as nossas virtudes e a nossa fé, para que a gente consiga arregaçar as mangas e caminhar nesta vida espiritual terrena, para que a gente não perca essa reencarnação que tanto pedimos para vir. As causas atuais de nossas aflições, queridos irmãos e irmãs, quase sempre têm origem nas nossas próprias atitudes. O homem é um conjunto de pensamentos, de atitudes, de crenças, de virtudes e de defeitos. Mas nós estamos aqui para fortalecer as nossas virtudes, seguindo, sim, um roteiro seguro, que são os ensinamentos do Mestre Jesus, principalmente os ensinamentos que estão aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que aborda dos ensinamentos do Mestre aqueles tão importantes para o fortalecimento da nossa moral. Então, queridos irmãos e irmãs, quando nós pensarmos sobre as aflições da vida, não esqueçamos de perguntar a nós mesmos qual a origem dessa aflição. Hoje que vivemos essa pandemia do coronavírus, em que muitos estão sendo acometidos, pessoas estão desencarnando todos os dias, pessoas estão sofrendo, o sofrimento está batendo nas portas de todos nós. É um momento de reflexão. Qual a causa dessa aflição? Tem origem nessa existência ou tem origem fora dessa existência? Porque se somos um conjunto e o resultado de tudo que vivemos, de tudo que vivenciamos ao longo das existências, e hoje somos o melhor resultado que temos de nós mesmos, não precisa consultar o passado para saber quem fomos, basta olhar nossa vida de hoje e saberemos exatamente quem nós somos. Quando nós temos a coragem de encarar a nós mesmos diante do espelho da vida. Porque, meus irmãos, essa vida é uma caminhada de desenvolvimento das virtudes. Virtudes como as que estão aqui, implícitas na lição da bem-aventurança das aflições, que é a resignação. A resignação que nada mais é do que a capacidade que o ser humano tem de compreender a vontade de Deus, que tem que ser feita acima de todas as coisas. Quando o homem consegue entender a necessidade, quando o homem consegue compreender o propósito pedagógico de certas coisas em suas vidas, e quando o homem consegue, diante de si mesmo, baixar sua cabeça, sua cerviz, e entender que certas coisas têm que acontecer. Mas mesmo nas piores aflições, mesmo no fundo do poço, entender ainda que tudo passa. E outra virtude que está implícita nessa lição de hoje é a virtude da resiliência, que é a capacidade que cada uma tem de suportar as adversidades, quando tudo parece contra nós, quando
pensamos que não iremos suportar, nós ainda temos 30% de capacidade de suportar nas piores adversidades e seguir em frente. Porque, meus amigos, quando Jesus nos falava, orai e vigiai, ele nos falava exatamente disso. Desenvolva a sua resignação, faça despertar em si a sua resiliência, orai e vigiai, e fortaleça sua fé e sua crença nos propósitos divinos em sua vida. Então, queríamos deixar essa reflexão para todos os irmãos e irmãs nessa lição de hoje. Muito obrigado. Deixo o abraço fraterno da Associação Espírita Emissário de Jesus do Engenho do Meio e um grande abraço para todos que fazem o Educandário Joana d'Arc. Muito obrigado, muita paz para todos.